Campbell, pastor da Igreja Centro da Nova Geração. Quero agradecer essa oportunidade que a cidade ou a província de Sofala também foi incluída nesse processo de escutação. E, primeiramente, quero manifestar a minha indignação porque estamos a fazer a escutação numa sala grande com apenas 20 pessoas e sabemos que existem muitas igrejas e muitos pastores que não estão aqui para também manifestar o seu pensamento. Eu estava a dizer que estou a lamentar porque nesse período de quarentena em que existe uma limitação de movimento de pessoas, a escutação está a decorrer. Portanto, seria muito bom se pudéssemos esperar que a situação da Covid-19 abrandasse para podermos incluir maior número de pastores e líderes. É importante salientar que esse é um assunto que mexe com a igreja a nível nacional. Esse não é problema de Beira, Maputo, Chimoio, Quilimane ou Inhambane, é todo Moçambique. Portanto, é um assunto que mexe com as igrejas. Seria bom se ouvíssemos o sentimento de todos os outros pastores. Seria muito bom. Mas, infelizmente, estamos aqui e vamos talvez apresentar. A primeira coisa que eu queria falar é a respeito da laicidade, que preconiza de que é a separação do poder entre o Estado e as confissões religiosas. Portanto, o governo, quando aparece para normalizar, parece isso fere com aquilo que é a liberdade religiosa. Então, estamos a ver que estamos perante uma proposta de lei com certas manifestações de inconstitucionalidade. É o que estamos a ver aqui. Indo direito agora, não vou falar do artigo 20, porque o apóstolo Cova falou muito bem. Eu queria falar sobre o âmbito, porque segundo a proposta de lei, está a dizer que o âmbito da igreja, de uma igreja ou confissão religiosa tem de ser nacional. Quem que disse que tem de ser nacional? Nós temos empresas que são de nível local, distrital, mas são registradas. Então, por que uma igreja também não pode ser registrada segundo o local em que se encontra? Portanto, eu apoio ou sugiro que haja descentralização no processo de registro das igrejas. Segundo aspecto, estou aqui no artigo 23, pedido de reconhecimento das igrejas. Vê aqui no pedido de reconhecimento da entidade religiosa, inicia-se com a apresentação do respectivo pedido, ok? Estamos a falar aqui de 15.000 assinaturas presencialmente reconhecida pelo notário, acompanhadas de uma declaração de titular maior de 18 anos. 15.000. Quanto que custa ou o que é necessário para registrar uma empresa? Precisamos primeiro ter um número dos clientes para abrirmos uma empresa. Alguém que vai começar a abrir uma barbearia, primeiro ele recebe os registros das pessoas que confirmam: vamos cortar o cabelo nessa barbearia? E por que estamos a pedir que a igreja apareça com 15.000 assinaturas? Estamos a falar num processo de ganhar almas. Estamos a falar num processo de invadir o território, no nosso termo do inimigo, para resgatar vidas. E essas 15.000, estamos a falar maior de 18 anos. A estatística, os da Visão Mundial de Trabalho com Crianças devem saber que 85% das conversões, das pessoas que convertem entre 5 a 15 anos. 85%. Então, a maior parte das pessoas que estão na igreja são jovens. Maior, menor, alguns de 18 anos. Então, um pastor que tem uma igreja maior composta por jovens não pode resistir a esse pastor. Temos outro desafio desses. Para a pessoa resistir, precisa ter fotocópia de BI. Há problemas de tratar BI. Os BI demoram a aparecer. Algumas pessoas não têm condições financeiras nem para tratar a cédula. Quantas crianças hoje, adultos mesmo, que não têm documento hoje?
E estamos a dizer que deve ter 15 mil assinaturas presencialmente reconhecidas. Qual é o notário que consegue receber 15 mil pessoas para poder deixar a sua assinatura hoje? Aqui em Moçambique. É aonde? Ponto G, disse o certificado de formação religiosa do líder religioso. Concordo, é importante, mas a minha pergunta é: qual é a escola bíblica que esse líder vai ir para ser dado? Qual é a escola bíblica? O governo de Moçambique já tem uma escola bíblica, já apontaram que os pastores podem ser formados na escola bíblica A, B ou C. Não tem. Então, essa pode ser uma armadilha para impedir que as igrejas sejam registradas em nome de que devem ter uma formação teológica. Quais? A Assembleia de Deus tem sua formação, porque tem sua linha teológica. A Batista tem sua formação, porque tem sua linha teológica. A Presbiteriana, idem. Mazione também. E como que fica? Qual vai ser o padrão a ser adotado como o caminho certo para um líder ser formado? Ponto H diz a carta de desvinculação da sua entidade religiosa anterior com informação de idoneidade assinada pelo líder máximo que consta na certidão do registro acadêmico. Vamos ser sérios. Uma igreja tem muitas assembleias e eu sou o líder máximo da igreja que eu dirijo. Temos igrejas espalhadas. A pessoa está numa assembleia nossa, por exemplo, em Nhamatanda. Eu não sou pastor lá. E a certidão vem com o meu nome. E a saída desse homem tem que chegar. A carta tem que vir até para eu assinar. Eu conheço esse homem? Não conheço. Então, como que... É por essa razão que muitas igrejas não estão conseguindo se registrar. Porque esse líder máximo é dito para assinar uma carta de vinculação de alguém que ele não conhece. Então, se precisamos de uma carta, talvez do seu pastor local, não que venha do líder máximo. A linha M, comprovativo de existência de infraestrutura da entidade religiosa para fins comprovativo, quer dizer, a igreja está a iniciar, já deve iniciar com bancos, com edifício igual a esse, com tudo pronto. Então, isso já não é igreja. Mesmo partidos políticos, quando iniciam, eles até alugam casas aqui. Nós já vimos bandeira nas casas das pessoas. Está a começar o partido político. Então, estamos a dizer que a igreja deve começar com infraestrutura. Acredito que temos representante da igreja católica aqui. Quando a católica veio em Moçambique, já tinha infraestruturas? Então, como que podemos esperar colocarmos essa como uma condição para começar? Quantas escolas hoje estão a funcionar debaixo de mangueira? Aquele boletim não funciona? Não tem validade? Quantos hospitais estão a funcionar embaixo de casas feitas de pau a pique, com capim? Não estão a funcionar? E por que estamos a colocar esta condição para a igreja? A linha 3, ponto 3, diz o líder da entidade religiosa deve ser cidadão nacional. Estamos a ser xenófobos? Quer dizer, os nossos caros pastores estão aqui, pastores estão brasileiros, não podem vir aqui, não podem receber um chamado missionário para vir começar uma obra em Moçambique. Só tem que ser nacional. Então, todas as empresas moçambicanas devem ser lideradas também por nacionais. Queria aqui comentar mais uma coisa. No artigo 47. 47 diz financiamento de instituições religiosas. Ponto número 1. As entidades, associações religiosas e instituições do ensino religioso podem angariar fundos e bens dos fiéis, pessoas singulares, coletivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Ponto número 2. As entidades religiosas estão proibidas a coação psicológica em troca de bens, serviço ou valor. Eu não estou a entender esse ponto. O que o legislador aqui quer tentar passar? Proibição de coação psicológica. Quem disse que na igreja há coação psicológica? E o que se entende por coação psicológica? Estamos a falar do que aqui? De dízimos, oferta, contribuições. Estamos a falar de quê? Eu gostaria de uma explicação nesse sentido. Porque os curandeiros pagam-se lá.
ninguém reclama, porque muitos dos dirigentes também vão ao curandeiro. Ninguém fala nada sobre esse assunto. Mas quando o assunto é a igreja, por isso aqui tem uma passagem que diz que o líder deve apresentar na Procuradoria Geral declaração de bens. Um pastor não é servidor público, não está debaixo do governo. Então, por que tem que ir lá apresentar se ele vive pela fé? E qual é a ideia? É para controlar. Temos que ter claro, se queremos corrigir os males que estão a afetar a igreja, nós conhecemos as pessoas que estão a atropelar, as pessoas que estão a fazer mal, vamos ao encontro desses indivíduos, chamamos atenção a essas pessoas específicas. Não vamos generalizar um assunto por causa de alguns males. Mesmo na política, temos políticos que estão a roubar dinheiro do Estado. Será que o governo está a fechar esse departamento? Não, estão a chamar-se de mesma pessoa, conversar com essas pessoas, julgar essas pessoas. Se um pastor sai fora da linha, chame ele e não afetem todos os pastores. Obrigado.